Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema e nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar das compulsões. Conforme combinado, estamos aqui para iniciar aí a nossa semana, o nosso trabalho. E vamos lá. O pessoal já está chegando por aqui, José Claudioniro já está por aqui. Máquina celular que tá. Sônia Feitosa, Leida, sejam todos bem-vindos. E vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre vários assuntos, falamos sobre a comunicação, falamos sobre o planejamento, esse processo de reinserção, falamos da planejamento financeiro, né? O quanto isso é importante no relacionamento, na nossa vida, no casamento, porque essa pessoa que tem o sintoma da compulsão vai vir junto com o sintoma essa falta de controle, né? Então essa pessoa tem dificuldade de controlar aquilo que é o motivo da compulsão dela, seja por jogo, seja pelo álcool, seja por compras, ela vai ter dificuldade de controle, ela vai perder o controle de algumas questões que são importantes, né, na nossa vida, no nosso relacionamento. E quando a gente inicia esse processo de reinserção, né, quando termina o tratamento na clínica, que esse sujeito é inserido novamente na sociedade, ele vai encontrar algumas dificuldades novas e algumas dificuldades do passado, né? Então é preciso ter consciência que isso vai acontecer. E daí a gente vai estar mais preparado, ter um pouco mais de clareza, né, do que pode ou não acontecer. E no processo de reinserção, se tiver um planejamento, fica muito mais fácil de você identificar, né, essas dificuldades. E aí a gente pode antever alguma coisa, a gente pode ter uma ação antes do problema acontecer. Então, nesse processo de reinserção, nós vamos correr alguns riscos. E alguns riscos são necessários correr, né? Viver é um risco, né? Não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma época bastante difícil, onde nós estamos vivendo esse processo de reinserção, né? Então, o mercado de trabalho está reiniciando depois da crise do Covid. As próprias relações mesmo sociais, né, estão voltando. Então está voltando ter a convivência social, voltando a ter festa. Hoje mesmo falei com um paciente que foi num casamento esse final de semana. Mas a gente tem uns critérios aí a serem observados, né? Então tem um risco ainda, não está dentro da normalidade, e nós temos que nos prevenir, né? Nós vamos correr um risco, sim, mas um risco calculado, né? No domingo eu já fui na missa, não tinha mais a lista, podia ir lá e tal. Tem o distanciamento, tem todos os protocolos lá, mas o risco ele está aí, né? E segundo
os cientistas, as pessoas técnicas, né, eles falam que essa nova variante Delta, ela vai atingir um pico aí em setembro, e a gente tem que tomar os cuidados, né? Mesmo voltando assim ao normal aos poucos, a gente tem que continuar mantendo a vigilância. Então, nós socialmente nós estamos vivendo um processo de reinserção. Estamos se reinserindo aos poucos novamente. E quando a gente está falando do tratamento das compulsões, sobretudo do álcool e das drogas, é esse momento que a gente fala, né? A hora que o sujeito sai do processo de internação, que ele precisa ser reinserido novamente. E aí tem algumas questões que são fundamentais. Porque o tratamento ele não termina lá na clínica. Lá na clínica termina uma parte do processo. O processo de desintoxicação, o processo de conscientização é feito dentro da clínica, com internação ou sem internação. Mas depois desse processo de desintoxicação e de conscientização, vem o processo de reinserção, de eu começar uma nova vida no novo ambiente, né? Mesmo tendo, e muitos vão voltar para o mesmo lugar, né? O Dr. Freud vai dizer que nós não conseguimos permanecer sadios no mesmo lugar que nos adoeceu. Então é importante que a família, o codependente, esse codependente emocional, também entenda esse processo de reinserção, que algumas coisas têm que mudar, né? E aí a gente vai fazer lá um planejamento para que essa mudança aconteça, né? Aconteça lá para todos. Então esse meu paciente, ele foi num casamento, e aí a família toda sabia do risco que ia correr, e aí toma cuidado com a bebida, aonde que vai sentar, com quem vai sentar, aquilo que a gente comentou ontem, né? Eu tenho que responder 3 perguntas antes de sair de casa: onde eu vou, com quem eu vou e como eu estou, que são fundamentais. Então são questões que fazem parte desse processo de reinserção, né? Porque nós vamos ter que conviver socialmente. Não tem como deixar a pessoa numa bolha, né? A convivência ela vai ter que acontecer, né? De alguma forma. E aí a gente tem que aprender a lidar com essas questões aí. E além disso tem mais as questões. Então tem a questão social, que é o convívio social, mas tem também as questões profissionais. Tem as questões profissionais que precisam ser vistas também, né? Porque a reinserção profissional, ela é fundamental. Dependendo do local que esse sujeito trabalhava antes da internação, é um local de risco, né? Algumas pessoas têm até que trocar de profissão, começar uma profissão nova, né? Isso é muito comum. O local de trabalho era um local de uso. Então eu tenho pacientes, eu tenho experiência de pacientes, por exemplo, principalmente na adolescência, que eles usam qualquer motivo de sair de casa era motivo para uso. Então, se ele fosse na padaria, ele usava. Se ele fosse trabalhar, no caminho, ele usava. Se fosse para a escola. Então, essas questões elas têm que serem
levantadas e a gente fazer um novo planejamento para isso. Às vezes mudar o caminho, mudar a companhia, até mesmo mudar de escola, de trabalho, mudar de relacionamento, mas precisa fazer uma análise apurada do risco que vai correr, e aí, dentro das possibilidades, né, de cada um, a gente toma a melhor decisão possível. Mas é importante a gente ter clareza do ambiente, né, onde a gente vai estar. Isso tudo é muito importante. Então, com relação à reinserção, é um campo bastante grande que a gente tem que olhar. Nós também falamos a semana passada sobre as questões das amizades, né? O conceito de amigo, aquele com quem eu posso contar, aquele que vai acrescentar alguma coisa na minha vida, na minha recuperação, na minha reinserção, são questões que a gente tem que aprofundar cada vez mais. E aí a gente vai identificar algumas pessoas que são chaves, são peças-chaves aí nesse processo. Essas pessoas eu vou ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo. E algumas eu vou ter que deixar de lado e depois deixar ficar para trás. Porque é muito comum a gente querer buscar uma mudança, mas ter uma pressão externa, uma pressão do ambiente. E é difícil lidar com a pressão social. Você vai numa festa, por exemplo, num casamento, onde está todo mundo bebendo ao seu redor e só você tomando suco refrigerante. Permanecer nesse ambiente é desafiador. É uma violência para esse sujeito. E ele tem que observar esse ambiente e ter uma resposta para isso. Então, responsabilidade é isso. Responsabilidade é habilidade de resposta. E quando a gente sai desse processo de tratamento, falta algumas habilidades no convívio social. Então, a gente aconselha, no início, evitar de sair sozinho. É um bom critério. E aí, cada um tem a sua resistência, Tem aqueles que não querem sair sozinho, porque eles têm uma sensação, uma percepção de que estão sendo vigiados, e aí se sentem sufocados, e todo um discurso que é criado para ter um pouco mais de liberdade, E isso tudo tem que colocar na mesa para a gente falar sobre isso. Então, falar sobre, que nem esse paciente estava falando, Ele foi no casamento e daí ele estava falando sobre as dificuldades que ele teve. Teve uma parte boa, teve uma parte que ele teve que se afastar, teve outras questões, e continua ali dentro do processo de autoconhecimento. Então ficou um tempo ali afastado da sociedade e agora tem que aprender a lidar com essa situação de uma outra forma. Entrou por aqui a Tia Kemi, a Mara Silva, Luciane Gregory, José Alderaldo, o Ítalo Lopes, Eduardo Matos, Luísa Jala, Sônia Feitosa, Ângela Menezes, a Rosmari Silva, Leda Vargas e o meu amigo José Claudiomiro. Sejam todos bem-vindos. Então, esse processo de reinserção, ele precisa ter uma continuidade também,
Porque nós vamos, dentro desse processo, dentro desse planejamento, criando aí novos critérios. Quer dizer, aquele critério que era usado antes da conscientização, ele provavelmente não vai servir mais, né? Então eu tenho que ter um outro critério para fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas. Agora há pouco mesmo eu estava participando aqui de uma reunião da Pastoral da Sobriedade e aí o Edilson falou uma frase do Papa João Paulo II, que ele fala que a droga é o mal e ao mal não se deve dar tréguas. Então a droga é o mal e ao mal não se deve dar tréguas. É o famoso orai e vigiai, né? Então nós temos que estar vigilantes. Temos que estar com o olho aberto, bem aberto, porque o inimigo ele está por perto o tempo todo e todo o tempo. Então, aos poucos, a gente vai identificando os riscos, o perigo, e aí a gente vai tomando decisões e formulando novos critérios. E é importante que a família também tenha consciência dessa nova fase no tratamento. Se alguém tiver alguma pergunta aí a respeito disso aí, é só mandar, que nós tenta responder por aqui. Tá dando muito resultado a nossas lives, o pessoal tá compartilhando aí, né? O compartilhamento aumenta, né? O número de pessoas que vêm, que ouvem, né? O nosso assunto aqui. Para nós que fazemos parte dessa audiência, a gente tem benefícios disso, né? E tem algumas pessoas que não têm o conhecimento que pode ajudar também elas, né? Nesse processo todo aí de reinserção. Nós estamos entrando aí no mês de setembro, e o mês de setembro a gente está trabalhando aí há uns 3 anos, e vai começar agora a ser divulgado, que é o mês do Setembro Amarelo, onde a gente fala do suicídio. Né? Tem poucos anos que a gente está divulgando, né, alguns dados e tal, porque nesse processo todo, no tratamento da doença mental, o suicídio ele é muito comentado, né? E boa parte dos suicídios que acontecem, eles acontecem por conta do uso e do abuso de substâncias. Por álcool, por drogas, por medicação, né? E boa parte dos pacientes que têm a doença mental também corre esse risco. Então, nesse mês que vai entrar, a gente vai falar bastante disso. Eu já tenho até 2 lives agendadas para falar. Uma delas vai ser em Presidente Prudente, que vai ser no dia 7 de setembro, e a outra eu vou ficar sabendo essa semana. Então, todo ano a gente está falando aí dessas questões, desses assuntos, que faz parte também do mesmo sintoma da doença mental. Então, a compulsão é um dos sintomas. Dentre as doenças mentais, a esquizofrenia é a doença mental que ela agloba todos os sintomas de todas as outras doenças mentais. Então, a esquizofrenia é um conjunto de sintomas. Então, a esquizofrenia tem
a bipolaridade, tem a depressão, tem a ansiedade, tem o borderline, tem todas essas questões. E entre elas a compulsão. Então é muito comum o esquizofrênico que fuma, que faz uso do tabaco, ele comer o cigarro, né? Por quê? Porque não tem o controle. Já tem essa questão do filtro que não está funcionando e aí ele joga nessa questão da ansiedade toda num lugar só. A Lu Maciel está falando, doenças mentais, seria genético? Algumas sim, né? E precisa ter um olhar mais demorado, fazer um diagnóstico mais preciso. Algumas sim, outras é adquirida mesmo, no abuso, né, de substâncias. Então a gente tem várias substâncias que aceleram o processo. Às vezes a pessoa, não é uma questão genética, mas algumas pessoas nascem com uma predisposição. Né? O alcoolismo é uma doença mental. E a ciência não comprova que é genético. Né? Então, na minha família, se fosse genético, todos seriam. Né? Isso aí é só alguns membros que apresentam a dificuldade, o sintoma. O descontrole, né? Então, é muito comum ter isso na família. Na minha família é comum. A compulsão pelo álcool, por jogo. Né? O meu avô, meus avós, eles gostavam de jogo de carta, baralho, briga de galo, carreira, que é corrida de cavalo. Né? Então as pessoas mais antigas era a forma que eles apostavam. Era briga de galo, corrida de cavalo, jogo de carta. Então o pessoal trabalhava na roça e no final de semana ia para a venda, para o centro da cidade. O centro da cidade do interior geralmente tem lá uma igreja e do lado da igreja tem a venda e tem um campo de futebol e dali o pessoal fica ali no final de semana dando vazão a essa compulsão. Né? E é aquilo que a gente vai perdendo o controle. E outras doenças como a esquizofrenia é comum ter na família um histórico. É difícil ter um membro só na família, como o alcoolismo. A bipolaridade também, se a gente olhar, né, pegar a lupa e dar uma olhada, a gente vai perceber isso, né, que as outras gerações dos nossos avós, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? A quantidade de informações que nós temos hoje. Então, uma pessoa que era ansiosa, que entrava em crise, que surtava, a gente falava que ela tinha problema dos nervos, os nervosos, né? Até no início, quando o Freud começou a estudar as histéricas, era assim que era chamado, né? A doença dos nervos. Sistema nervoso central, né? E hoje a gente já conhece como consciente, inconsciente, mas ainda conhecemos muito pouco, né, da questão do cérebro. Então, no início, quando o cérebro está em formação, a gente não tem como detectar a doença mental. Doença mental, por exemplo, da criança, como espectro autista, a gente vai poder fazer um exame lá para 5, 6 anos, depois de um tempo, né? E algumas doenças mentais, elas vão aparecer no final da adolescência, ou seja, lá para 23, 24 anos, no começo da vida adulta, onde aparecem ali os primeiros sintomas,
você já percebe ali algumas dificuldades, né? E aí algumas crianças apresentam alguma dificuldade na fala, no processo de aprendizagem, né? Então as professoras acabam observando um pouco isso. Ali já é um sinal que deve ser acompanhado mais profundamente, né? Então nós temos ali a primeira experiência social da criança, que é na família. Na segunda experiência social, que é na escola, a gente já consegue identificar algumas dificuldades aí por conta do processo de aprendizagem, do processo de social mesmo, de se relacionar com as crianças. A gente vai identificando que tem alguns pontos ali que saem da curva. E daí é importante buscar um profissional, né? Hoje a gente tem acesso ao psicólogo que algumas gerações aí atrás não tinha, né? A psicologia ainda no Brasil é uma ciência muito nova, né? Tem 60 anos, né? Que ela foi catalogada como uma profissão. Então é uma questão que nós temos ainda bastante a evoluir no nosso país, né? Lá para os Estados Unidos, para a Europa, já é muito mais evoluído e há mais tempo, né? Então tudo que a gente tem vem de lá. E aí nós temos que adaptar aqui a nossa cultura, a nossa vivência. E nós temos uma carência na saúde pública muito grande, né? Então imagina na saúde mental. Transtornos de ansiedade leva a suicídio ou melhor, tudo dá errado. Aí pensa que a vida é ingrata e pensa coisas ruins. Faz parte, né, dessa confusão mental que causa no sujeito, né? Então, quando você perceber que o sujeito ele está com uma confusão mental, é bom buscar um profissional. É ele que vai identificar, né? Porque é muito comum hoje, por conta do advento da internet, da informação, a pessoa tem alguma coisa e dá um Google lá e já chega no consultório com diagnóstico. Eu sou isso, sou aquilo. Não, nós vamos identificar, né? Então não existe um diagnóstico fechado, né? A medicina, nós que somos médicos, a gente acaba não tendo um diagnóstico fechado. A gente chama de uma hipótese diagnóstica, quer dizer, é uma hipótese a ser confirmada. Precisa de um tempo para confirmar isso, né? Uma das formas que a gente tem é através da medicação. Você tem lá uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de bipolaridade ou de ansiedade. Você dá a medicação de ansiedade, ela abaixa, quer dizer que era aquilo. E aí depois você vai diminuindo a medicação até estabilizar, né? Então hoje tem medicamentos e uma das dificuldades que nós vivemos hoje é essa, que até leva ao suicídio. Nós temos uma cultura de automedicação. E isso é um perigo, sobretudo para as crianças. Eu sei que você tem na sua casa uma caixinha, uma Tupperware cheia de remédio. E por que acontece esse fenômeno? A gente vai no médico, sei lá, você tem uma dor, o médico fala, vou te dar um remédio aqui, você vai tomar 20 comprimidos de 8 em 8 horas, ok? E aí tá doendo, você concorda com ele. E daí você vai na farmácia, reclama por causa do preço e toma. Compra o remédio e começa a tomar. Aí você toma 10, não dói mais, saiu o sintoma, você para e guarda lá na caixinha. Faz parte da nossa cultura. E daí a sua vizinha, a sua comadre, a sua irmã tem uma dor, você vira médico. Daí você diz, eu tenho um remédio muito bom para isso. Vou te passar aqui a receita. Tá cheio de médico assim.
Eu sei que você faz isso aí também, mas isso não é correto. A medicação ela deve ser ministrada por um médico, com a receita, com ordem do médico. Cada um é um, cada organismo, né? Mas tem pessoas que tá com dificuldade de dormir, vai lá e toma um remedinho, tá com dificuldade de comer, vai lá e toma um remedinho. E aí quando vai no médico, o remédio já não faz mais efeito. Então é uma das dificuldades que nós temos é a automedicação, né? Mais de 80% dos casos de suicídio e das tentativas, eu sei que você conhece pessoas que tentaram tirar a própria vida tomando remédio ou usando droga. Entre a droga, uma das questões que a própria vigilância sanitária que cuida disso, né? Cuida da medicação e cuida da questão da droga também. Por exemplo, os materiais de limpeza é uma droga poderosíssima. Muitas pessoas tentam suicídio tomando isso. Tomando soda cáustica, água sanitária, essas misturas. Então a pessoa pega ali, tá numa confusão mental, tá em crise e ela vai buscar aquilo que tem ali no ambiente. Então, se tiver medicação, se tiver material de tudo isso aí, a gente tem que tomar cuidados com isso. Tomar cuidados. Muito cuidado. Eu fiz, acho que uns 3, 4 cursos no DENARC, que é a Polícia Civil. Então, o DENARC é um departamento da polícia que cuida dessa questão das drogas junto lá com a vigilância sanitária. Então, tem aquilo que é legal para isso, para aquilo, nas indústrias e tal. Então, é eles que cuidam dessa portaria aí. Inclusive, dessas questões dos produtos de limpeza. Então, se você vai fazer uma limpeza na sua casa, isso acontece muito acidente em local fechado, no banheiro, e você usa muito água sanitária, lá no sul o pessoal chama de quiboa, isso aí acaba intoxicando e muitas pessoas baixam a pressão e acaba tendo um surto por conta desse medicamento. Algumas pessoas têm dificuldades na pele, têm alergia e coisas graves, né? É um tóxico como qualquer um outro. E a medicação entra nesse mesmo lugar, né? Por isso que lá na sua cidade, lá, tem alguns estabelecimentos comerciais que é chamado de farmácia, mas a maioria está escrito lá, drogaria. Lugar onde se vende droga, né? Porque é uma droga. Por isso que a diferença é que é uma droga lícita, que tem um controle, né? Se você usar dentro daquilo que está na receita, respeitando lá a bula de cada medicamento, né? Toda bula lá tem um efeito colateral, que causa, para que serve. Então, a gente, quando vai estudar, a gente tem uma matéria que a gente estuda, que é o psicodiagnóstico, que nós temos que aprender a ler a bula e receita, e a medicação, e o princípio ativo, e aonde que age no cérebro, porque às vezes é esse conjunto de remédios que, às vezes a pessoa vai no médico, porque tem lá um problema qualquer, né? Tem um paciente que está com câncer, tem câncer, e ele toma algumas medicações, e aí é câncer no pulmão, ele quer parar de fumar. Então tem algumas medicações que, com a medicação que ele toma do câncer, aquilo é uma bomba. Então tem que saber, quando for no médico, você tem que falar para ele quais são as medicações que você está tomando. Porque a mistura química dessas drogas
pode causar um efeito colateral que pode prejudicar você. Então, não toma um medicamento sem prescrição médica, sobretudo se você já usa um medicamento contínuo, por exemplo. Então, a gente tem que falar para o médico. Toda vez que você for no médico, você leva lá a receita. Se você tiver um laudo, leva lá o laudo. Hoje mesmo aconselhei uma paciente, tem que passar no psiquiatra. Eu digo, ele saiu da internação, então você tem lá o meu laudo, tem o laudo da psiquiatra e tem a receita do remédio. Você leva tudo isso e mostra para o novo médico, que ele já está sendo acompanhado, já está sendo medicado, e ela vai ver agora, ela que vai acompanhar, então já tem um histórico desse paciente, tem a evolução desse paciente. Agora, se não leva a nada disso, porque tem uma tendência, tem lá o princípio ativo, já tem um histórico, está dando certo, vamos continuar. Para que mudar? Se o organismo dele já se adaptou, ele está bem, está estabilizado. Então, é necessário a gente ter esse conhecimento, essa conscientização. Por isso que o programa de reinserção social, familiar e profissional, ele é fundamental no processo, porque daí você tem acesso a tirar algumas dúvidas, está tendo acompanhamento lá semanal, toda semana ele vai lá na terapia, e a gente acompanha todos esses aspectos aí da vida do sujeito. E alguns tratamentos eles dão acesso enquanto a pessoa está lá, e depois não tem acesso e eles também não tem como saber, porque não tem acesso ao paciente. Enquanto ele estava aqui, fica lá registrado, mas eles também não. Então é importante a gente ter essa clareza para dar continuidade, para ter sucesso no tratamento, porque a compulsão é uma doença contínua, uma doença crônica que ela não tem cura, ela tem controle. A gente consegue controlar. Ao controlar, a gente liberta esse sujeito e aí ele pode ter uma vida com qualidade, pode ter o seu convívio lá restabelecido de uma forma adequada. Que é isso que a gente busca, Todos nós buscamos aí essa questão. Muito boa pergunta da Lu. Eu me aprofundei um pouco mais, eu acho que ficou. Ela colocou aqui, então a maioria não tenta suportar a dor, penso que estamos sensíveis às adversidades. Nós temos uma geração aí que não quer sofrer. E aí busca através da medicação, E a questão com a dependência de drogas, ela passa por aí, Então, quando eu fiz a minha tese, eu concluí que o sujeito que busca, que usa droga, a grande maioria, posso dizer aí uns 80%, ele usa a droga como um remédio, como uma medicação para aliviar o sofrimento, a angústia, a ansiedade e tudo mais. Eu fiz uma live há um tempo atrás, onde eu falava que toda droga ela tem o mesmo efeito colateral, o mesmo sintoma que a doença mental, que algumas doenças mentais, Então, o álcool, por exemplo, ele apresenta no sujeito que usa o álcool o sintoma da bipolaridade. Leva o sujeito lá em cima na euforia, quando está sob efeito do álcool, e depois derruba ele lá na depressão, ao ponto dele dormir e tal. Então, o que ele experimenta, o efeito colateral do abuso do álcool, é o mesmo sintoma da bipolaridade. Leva o sujeito lá na altura e solta. E aí, para se livrar do incômodo, ele vai e usa de novo. E aí, é muito comum, o alcoolista ter esse sintoma.
principalmente sintoma da depressão, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem o conhecimento, quando você busca um especialista, ele tem um olhar mais apurado, ele tem um olhar mais clínico, mais demorado para esse sujeito, né? E aí a gente vai olhar para a vida dele, e é só por isso que a gente consegue auxiliar ele nesse processo de reinserção social, familiar e profissional. Né? Nós vamos identificar aonde falta habilidade e vamos criar, né, essa condição para ele melhorar essa habilidade aí onde tem esse déficit. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então nos encontramos aqui amanhã, no mesmo horário, às 21h15, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Continue lá compartilhando lá nos seus grupos, para os seus amigos, que tá sendo muito bom. Temos pessoas novas aqui no grupo e com certeza é porque alguém lá compartilhou, né? A gente está impulsionando aí alguns vídeos para aumentar a frequência aqui no nosso canal. Certo? Obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã. Um forte abraço e se cuidem.